Oi, pessoas lindas, eu estou aqui com a Juliana Santos, que faz análise corporal, e continuando a série de trazendo pessoas que trabalham de uma maneira bem expansiva com o ser humano, eu estou trazendo a Juliana Santos para ela falar sobre essa análise corporal que eu já tive o prazer de fazer. E eu digo para vocês, eu fiz alguns dias atrás, e essa é a razão que eu estou aqui apresentando esse trabalho, porque desbloqueou algumas coisas em mim e é como se eu tivesse recomeçado com uma página em branco, assim, e recomeçado minha vida de uma outra forma. Então, vamos falar com a Ju? Juliana, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Cíntia? É um prazer estar aqui com você hoje. É uma satisfação realmente fazer parte desse espaço. Eu te agradecer por conceder esse espaço. Eu que te admiro, né? Que também já conheço seu trabalho e sou grande admiradora também do seu trabalho. E fiquei muito empolgada, né, com a oportunidade que você me deu também de fazer sua análise corporal. Foi uma satisfação, um prazer realmente fazer essa etapa aí com você, participar desse momento também e poder contribuir, porque a análise corporal, ela é um mecanismo realmente de desbloqueio e de autoconhecimento poderoso, porque ela funciona de uma forma bem rápida. Eu, por exemplo, eu busquei anos em terapia para, às vezes, desbloquear quando eu passei pela análise também, porque antes de me tornar analista, eu também passei por esse processo. Dentro do curso, né, para me tornar analista, a gente tem que vivenciar e experimentar isso. E eu percebi a grande mudança que ocorreu comigo meses depois de passar pela análise. E essa mudança é uma mudança que acontece naturalmente, é uma mudança que desbloqueia, olha para você mesmo de frente, para as suas dores e para os seus recursos, porque é importante lembrar, né, para quem está na dor, nós temos recursos incríveis, todos nós. E quando a gente se dá conta disso, é que realmente fica mais fácil desbloquear e vencer esses medos que a gente carrega. Como é que funciona a análise corporal? É um estudo recente, tá? Um grupo de brasileiros desenvolveu essa ferramenta através de estudos científicos, através de estudos do Freud, do William Haidt e do Lowen, e criaram um gráfico onde dá para medir os traços que cada pessoa possui. Mas como é que esses traços são desenvolvidos? Como é que funciona isso? Esses traços são desenvolvidos durante o nosso período da infância, e eles são 5 traços. Esses estudiosos já deixaram uma carga, né? Um grande acervo para que a gente pudesse desfrutar, e esse grupo de brasileiros aí brilhantemente desenvolveram essa ferramenta. Acontece que nós, desde o período embrionário até a fase da primeira infância, que termina entre 5 e 6 anos de idade, nós passamos por inúmeras situações, desde o ventre, né, da nossa mãe, o ventre materno, até aquele período que a gente começa a descobrir a sexualidade, que é onde a criança já está com 5, 6 aninhos. E esses traços são desenvolvidos durante esse período, que é o período mais marcante de desenvolvimento da persona, de quem nós somos e de como nós vamos reagir na vida perante esses acontecimentos. E aqui é muito importante a gente salientar que, às vezes, nesse período, a gente se lembra de algumas situações e fala, poxa, mas foi porque eu vivi isso, porque minha mãe, foi com a minha mãe, foi com meu pai, foi com meu irmão. Aqui não importa achar com quem foi, importa é que aquilo agora faz parte de você e você precisa olhar de frente para isso e entender que muitas dessas pessoas fizeram tudo o que elas podiam e tudo o que elas sabiam, e elas amavam, elas nos amavam muito. E que mesmo tentando acertar, às vezes nós, como mãe, como pai, né, quem é mãe, quem é pai, nós também às vezes cometemos alguns deslizes e é normal, e ninguém precisa se culpar por causa disso. Tá tudo bem, tá bom? Nós somos quem nós precisamos ser. E tá tudo bem. Então, quais são esses 5 traços de caráter? O primeiro deles a ser formado é desde a concepção até o período de recém-nascido. E o nome desse traço de caráter é esquizoide. Então, o esquizoide, quando ele passa algum trauma, desde o período embrionário até o início da fase recém-nascida, algo que seja marcante, ele desenvolve mais características no seu corpo. Por isso que é a análise corporal. Dá para identificar no corpo de cada pessoa o que ela tem mais e o que ela tem menos de cada traço. Então, o esquizoide, geralmente, ele é mais magrinho, tem as pontas, né, os ossinhos mais aparentes. Eu, por exemplo, meu pico alto é o esquizoide.
Alguns traços é muito fácil apresentar a leitura, outros você tem que observar muito, que é muito misturadinho. Mas as pessoas que são mais magrinhas, que têm as pontinhas aí aparentes, né? Isso aqui tudo é identificação do esquizoide. O segundo traço a se formar é o traço oral. Esse traço é formado durante o período da amamentação. É um traço que está muito ligado ao sentimento, à oralidade, à comunicação. Durante o período da amamentação, ou ele tinha fome, ou ele já estava satisfeito, e mesmo assim alguém ia lá e continuava amamentando ele. Ou ele tinha fome, mas ele não conseguia expressar, e aí ficava com fome, porque a criança ainda nesse período não consegue falar exatamente o que sente. Então, nesse período, algumas coisas relacionadas à oralidade, fica muito fácil também de ver no corpo essas questões da oralidade. Então, eu estou falando de uma forma genérica, mas tem inúmeras marquinhas no corpo que dá para identificar. O oral são aquelas pessoas mais cheinhas, mais redondinhas, que têm os formatos mais arredondados no corpo. Isso traz a oralidade, é o da sensação, é o do sentimento, é o que aquele que vive tudo, que está com tudo sempre à flor da pele. O terceiro traço é o traço psicopata. Não se assustem aqui, porque não tem nada a ver com aquele famoso psicopata que a gente vê em filme, tá bom? O psicopata é aquele traço que é desenvolvido quando a criança está começando a aprender a dar os primeiros passinhos. Então, ele está muito ali na parte de desenvolver da cintura para cima. O psicopata tem as marquinhas no corpo, aquele formato mais triangular, o rostinho mais triangular, o queixo mais pontiagudo. Eu também tenho um pouquinho aqui de psicopata no queixo. O formato do corpo, de uma forma geral. Aqui no tronco é mais triangulado, o quadril ele afunila com as perninhas, é mais triangulado. E o psicopata é aquele que aprende a negociar desde pequenininho para conseguir o que quer. Então, se ele está aqui no colo da vovó, mas quer chegar no colo da mamãe, ele vai fazendo gestinhos, pulando de colo em colo até conseguir o que ele quer, que é o colinho da mamãe. Então, ele aprende desde muito cedo a entender o que ele precisa fazer para conseguir o que ele quer, né? Então, essa é a marquinha aí que o psicopata carrega. O quarto traço de caráter é o traço masoquista. O traço masoquista ele é formado naquele período que a criança está aprendendo o desfraude. Ele está aprendendo ainda a ficar livre da fralda, mas de vez em quando ele não consegue segurar e acontece algum acidente. É formado exatamente nesse traço. E aí, quando a criança ela passa por um processo ali de alguém ficar o tempo todo, olha, não é assim, você ainda não aprendeu. E se ele se sente ali meio que pressionado demais, esse traço acaba aparecendo mais no corpo dessa pessoa. A pessoa que é masoquista, qual é a marquinha que ele carrega? São os traços mais quadradinhos. É o rosto quadradinho, o tronco quadradinho, o bumbum mais quadradinho, a perna é bem troncuda, aquela pessoa que parece que tem uma raiz na perna mesmo, sabe? Que aguenta pressão, que aguenta força. Você olha para ela e ela representa realmente uma pessoa que tem força. É a marquinha aí dos masoquistas. Pessoas que sabem planejar muito bem, excelentes planejadores e executores, cautelosíssimos em tudo que fazem, arquitetam muito bem nos detalhes tudo que vão fazer. E o último traço é o traço do rígido. O rígido é formado lá no finalzinho da primeira infância, entre 5 e 6 anos de idade. É quando a criança está aprendendo o quê? Se é menino, ele aprende que a mamãe não é só dele, a mamãe também é do papai. E se é menina, ela começa a triangular também, porque o príncipe, né, o papai, que é o príncipe, que ela achava que era só dela, ela começa a ver, opa, o meu pai não é meu, o meu pai é da minha mãe. E aí o rígido começa aí a triangular entre o amor do pai e da mãe. E começa a chamar atenção ali para si, para ser o centro da atenção ali naquela casa, porque ele não quer disputar o amor, ele quer o amor só para ele. Os rígidos, eles são muito ágeis, eles são bons executores também, eles têm um charme todo especial, são sedutores, conseguem seduzir e encantar as pessoas, têm facilidade de lidar com o palco, com o público. Enfim, todos esses traços, eles têm recursos incríveis. Às vezes as pessoas falavam assim, eu queria tanto ter mais de psicopata para saber articular, para saber vender mais, mas nós somos quem nós precisamos ser. E nós precisamos olhar para nós mesmos e identificar em nós os recursos e potenciais que nós temos e ter orgulho da nossa história. Né? Isso é o principal aí para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e ser feliz realmente de fato, ter tranquilidade na vida de saber que eu sou quem eu preciso ser. E todos os traços também carregam dores, porque na sua formação, lá no início,
foi por causa de uma dor que ele reagiu e conseguiu entender que ele tinha recurso para seguir em frente. O universo é tão poderoso, Deus, ele é tão poderoso que ele permite que a gente passe por aquilo, por aquele momento que a gente precisa passar, mas ele olha e fala, filho, você está passando por isso, mas olha, você tem ferramentas aí dentro importantíssimas que você consegue seguir em frente. Você vai seguir em frente. É só olhar para dentro de si, está tudo aqui dentro. Nós É temos tudo que verdade. nós precisamos. A análise corporal, ela está revolucionando realmente a ciência, a medicina. Nós estamos hoje em dia muito mais observadores do nosso corpo e tudo isso com a ajuda de grandes nomes aí, por exemplo, a Lise Bourbeau, que escreveu o livro As 5 Feridas Emocionais e vem fazendo esse trabalho há mais de 30 anos, e também a bioneuroemoção é muito presente na Europa, que também estuda isso, juntamente com a física quântica e a constelação familiar. Agora, tudo está se encaixando e, como você bem falou, hoje nós podemos observar esses traços de personalidades presentes no nosso corpo, ou seja, as nossas emoções, os nossos comportamentos, eles refletem em quem nós somos. E lá na frente, né, nós vamos aprender sobre energia, vamos ser mais... Hoje em dia nós sabemos de muita coisa sobre energia, mas lá na frente, assim como nós damos tanta importância ao físico, nós também vamos dar à energia, porque a nossa energia, a energia animal que existe no nosso corpo e em cada órgão do nosso corpo, vai dar diagnósticos mais precisos ainda para nós. Mas ainda já tem aí um chão pela frente. Eu já estou muito, muito, muito feliz que nós chegamos a um momento em que o nosso corpo está conversando com a gente. E isso demonstra que nós vamos ser capazes um dia de observar essas coisas e de autoanalisarmos. Mas enquanto isso, eu acho incrível esse trabalho que você está fazendo, e essa ajuda, ela é tão importante. Sabe por quê, Juliana? Porque essa informação que nós não tínhamos, quando veio para mim, quando você estava fazendo a análise comigo, eram peças de quebra-cabeça que eu não tinha. E que quando foi colocado lá, tudo fez sentido. Então, era uma informação que você trouxe aí num período de alguns minutos, mas que revela para mim um mundo que agora fica mais fácil de eu lidar, de eu entender, inclusive de perder alguns medos e tomar atitudes novas. Não é assim que acontece? Exatamente, é isso mesmo, Cíntia. E quando eu faço uma análise, né, às vezes a pessoa fala, mas como é que você sabe disso? Você já é estudiosa há anos, você já tem também toda essa experiência de outras ferramentas, né? Você já lê muito, então para você, eu acho que foi só encaixar, né? Algumas coisinhas talvez e que começou a Não, fazer. Juliana, mas você me leu como se você já me conhecesse toda a sua vida. É realmente impressionante, impressiona a gente. E como funciona a análise? Eu faço uma pré-entrevista e eu pergunto, olha, eu vou fazer aqui o seu gráfico, o seu mapa dos seus caracteres e você vai me trazer quais são os 3 problemas existenciais que mais te incomodam? Coisas que você carrega aí só com você e que ninguém nunca te respondeu, ou que você não sabe nem por que você pensa tanto nisso que te incomoda tanto. Você só sabe que você carrega isso. Mas às vezes as perguntas falam, meu Deus, mas como é que você sabia disso? Nem eu nunca tinha percebido isso. É muito simples, está tudo aí no seu corpo. Seu corpo realmente é a resposta que você precisa para entender como é que você funciona. E é importante que nessa busca a gente não ficar insistindo, sabe? Olha, vem fazer análise corporal. Não, não funciona assim. Você fala para as pessoas que você faz isso e se elas se sentirem prontas para receberem essa devolutiva, aí sim. Eu não faço análise de ninguém que fica... sabe, vamos lá fazer análise, você vai gostar, você vai ver, vai ser bom. Não, Claro, porque a pessoa tem que querer primeiro. Ela tem que claro. estar nesse momento de viver essa coragem de olhar para si mesma e com um olhar muito amoroso para se cuidar e olhar para essas dores. É Muito verdade. amoroso. Pode, é muito forte. Essa análise é muito forte. Ela mexe com coisas que estão muito profundas. É tão incrível que você traz essa informação e não tem como a gente não se conectar
com memórias antigas, com coisas que estão bem profundas. Realmente, é verdade. Existe alguma contraindicação? Fora essa da pessoa não querer, existe, por exemplo, alguém que diz assim: ah, eu vou dizer para o meu filho fazer, ou para minha irmã fazer. Ou seja, a pessoa não está nem aí e alguém, ah, eu vou botar o meu marido para fazer isso. É Você muito indica isso? comum, é muito comum, inclusive, porque tem como fazer a combinação dos mapas, por exemplo, para um casal. Porque imagine, Ah, Cíntia, imagine, o esquizoide, ele não é do mundo do sentir, ele é do mundo do pensar. Ele é muito racional. O esquizoide, por ter vivido o maior trauma dele quando ainda estava na barriga, ele se fechou e usou tudo aqui, ó, ele concentra muito as coisas na mente dele. O oral, por outro lado, é como se fosse uma criança que está no corpo de um adulto. Ele quer colo, ele precisa de colo para se sentir amado, para se sentir cuidado, ele precisa de abraço, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa de alguém que escute tudo que ele precisa falar. O oral é aquela pessoa que gosta de falar de si, falar do outro, escutar o outro, pegar o problema do outro, tentar resolver o problema do outro. O oral, ele é do mundo da comunicação. Imagine você quando uma pessoa esquizoide casa com um oral, e a gente sabe que no início do relacionamento tudo são flores, né? Mas quando a gente junta as duas escovinhas de dente, é que a gente vai ver como é que é o relacionamento. Para esse oral entender que esse esquizoide não quer o tempo todo ficar grudado, e para esse esquizoide entender que esse oral precisa de ter um momento de colo, de ser ouvido, se os dois não entendem a necessidade, dá muito conflito. Imagine, por exemplo, uma mãe muito rígida. O rígido é aquele traço que tem o corpo todo definidinho. Aquela pessoa que você olha e fala assim, meu Deus, que pessoa bonita, que pessoa que tem corpo... o corpo, a pessoa nem malha, né, Cíntia? Mas tem aquele corpo todo definido, tudo no lugar, e você fala, meu Deus, como ela é abençoada. Coisa boa, né? Deus foi ali, abençoou mesmo, tudo no lugar, tudo bonitinho. O rígido, ele é assim, e para ele é importante que as pessoas reconheçam também isso, porque isso é um valor para ele, né? Então, para o rígido é importante se manter sempre alinhadinho, perfeito, ele está sempre todo alinhadinho. Então, imagine uma mãe que é muito rígida ter uma filha que é esquizoide. O esquizoide não liga para isso. O esquizoide, ele preocupa com o intelecto, com o jogo, com coisas que estimulem o intelecto dele, mas ela quer que aquela filha dela fique do jeito que ela é. Ela não entende que a necessidade daquela filha é outra. Ali também você vai perceber um conflito que vai trazer sofrimento para ambas as partes. Então, quando a gente descobre a análise corporal, o nosso olhar para quem vive conosco e para quem nós amamos, ele também se torna mais amoroso, porque eu não posso também exigir que o outro seja quem ele não é. Ele não posso exigir que o outro use recursos que ele não tem naturalmente. Cada um tem que usar os recursos que tem, né? Eu não posso ficar exigindo que o outro seja igual a mim, ou que o outro viva uma vida que eu queira que ele viva. Isso é muito importante também quando a gente descobre a análise corporal. Então, é muito comum, sim, as pessoas se descobrirem e querer que todo mundo se descubra. Mas é importante saber que cada um tem seu tempo. Eu fico muito feliz com esse estudo dessa análise corporal. Realmente, nem toda ferramenta combina com a gente, é o que a gente está procurando. Comigo deu super certo, foi maravilhoso. Eu até agora, isso foi dias atrás, e eu estou até agora, honestamente, impactada. Eu também, por muito tempo na minha vida, não queria saber de nada daquela área da minha vida, e eu achando assim, se eu não pensar, vai desaparecer. Não, não desaparece, não. Vou ter que lidar com isso. E se você vier fazer uma análise corporal, olha lá o traço. Olha lá o traço. E o que que isso quer dizer? Eu acho que as pessoas vão se perguntar, e por que que o meu corpo se expressa de uma forma e não se expressa da outra forma que eu desejo que ele se expresse? O que acontece quando você viveu lá na sua infância alguma situação? É um trauma mesmo. Claramente falando, é um trauma. A criança viveu um trauma. Nós, todos vivemos algum trauma. Independente se você teve uma família maravilhosa, isso é natural. Um trauma não é uma coisa absurda. Depende muito do que aquela dor lhe trouxe, Cíntia. O trauma nem sempre necessariamente pode ter sido um abuso, entende?
Claro Sim, que para uma criança que sofreu isso é muito doloroso. Claro que é. Uma criança que viveu a vida toda se sentindo desprezada devido a um outro irmão que aparentemente foi mais valorizado, isso também é uma dor enorme, porque ela vai viver a exato. vida toda tentando competir com alguém para poder suprir aquela necessidade, porque ela nunca se sentiu suficientemente boa para ser amada. Um traço que carrega muito isso é a rigidez, né? Que carrega uma dor enorme de se sentir traído. Então, qualquer traição na vida dessa pessoa tem um peso maior no rígido do que no esquizoide, porque a dor do esquizoide não é ser traído. A dor do esquizoide é se sentir excluído. Quando ele fala suas ideias brilhantes, maravilhosas, as pessoas falam: que é isso? Aí nunca vai dar certo. Esquece isso. Isso é coisa para outra pessoa, não para você. Olha para você se você vai conseguir realizar isso, mas é nunca. E isso deixa um esquizoide na dor. Agora, se você falar isso para um rígido, ele não está nem. A dor dele é outra. Esses traumas, eles são muito pessoais e a gente não pode julgar. Às vezes você Uhum, fala: nossa, mas é isso que faz você se sentir assim? É só isso. Mas só isso é a vida toda daquela pessoa, que ela carrega com uma dor exato. enorme, que para ela é difícil mudar. Para ela é Hum, difícil entender por que aquilo lhe dói tanto. exato. Então, o trauma, ele é muito subjetivo para esses traços. Pode ter sido uma coisa muito violenta, impactante, sim, mas pode ter sido algumas ações recorrentes, que aconteciam todos os dias, que eram pequenininhas. Ah, não, deixa para o seu irmão que ele é pequenininho, ele é menorzinho. Não faça isso, porque, olha, ele é menor que você. E aí o mais velho sempre se sente: poxa, eu nunca vou chegar a minha vez, porque meu irmão sempre vai ser mais novo do que eu. E aí ele vai carregar essa dor o resto da vida. E isso é pouco? Para ele, não. Para ele, não. Certíssimo. Você falou uma coisa muito, muito importante, e eu vejo isso na hipnose terapêutica, vejo demais. A pessoa tinha problema de abandono e a memória que ela foi levada em regressão de memória, né, nessa mesma vida, ela estava no berço, a criança estava no berço. E ela estava se sentindo muito abandonada. Na pergunta da hipnose, onde é que estão seus pais? Ah, eles estão na cozinha. E o que está acontecendo? Está acontecendo algum problema? Não, eles estão cozinhando e eu estou chorando no berço. Não estava acontecendo nada, mas o que o bebê entendeu é que eu estou abandonado. É exatamente isso que você falou, vai de pessoa para pessoa, então nós não podemos julgar. Cada um vai dizer o seu conceito de dor, o seu conceito de trauma. O que para mim pode ser algo traumático para você, você vai dizer assim: ah, isso não é tão assim. E vice-versa, não é? E como é que as pessoas te procuram? Geralmente é porque elas estão querendo se conhecer, ou é porque elas estão passando por traumas, ou tem de tudo? Geralmente, primeiro vem pela curiosidade de entender o que é análise corporal. Como que é feita? Eu tenho que ficar de roupa? Como é que funciona isso? Né? Então, geralmente vem mais pela curiosidade. Pelo que eu vejo, vem mais por causa do desespero de querer ficar livre de alguma coisa que ela não está conseguindo sozinha. Geralmente as pessoas já estão no estado de muita dor, de ter tentado buscar, às vezes, alguma outra saída, e geralmente elas já estão já naquele pico de não entender nem o que está acontecendo mais com elas, de estar no botão Hum, automático, no piloto automático. hum. Geralmente as pessoas esperam muito para buscar ajuda, muito mesmo. Eu atendi uma moça que ela estava aumentando muito o peso, sabe? Ela já estava com quase 25 quilos acima do seu peso normal. Ela sabia que ela estava vivendo alguns conflitos pessoais, mas ela não entendia absolutamente por que ela não conseguia emagrecer, porque ela fazia dieta, ela deixava de comer as coisas, ela fazia um esforço enorme e ela realmente não conseguia ficar livre daquele peso. Acredito que deve ter 2 meses que ela fez análise. Eu tive um feedback essa semana que desde o dia da devolutiva ela já perdeu 10 quilos. Uau! Que 10 quilos. maravilha! Foi simplesmente uma coisa que eu falei para ela e eu me lembro que ela olhou para mim e ela falou assim: que triste eu estar assim por causa disso. Você realmente vê que a pessoa não consegue se enxergar naquele processo. Ela realmente não consegue enxergar o que repetidamente ela está fazendo que está lhe causando tanta dor e tanto comportamento que
que lhe machuca, né? Eu vibrei muito com ela quando ela me mostrou a foto do antes e depois, inclusive, eu vibrei muito, eu falei com ela, comemore. A gente tem o costume de não comemorar, né? Parece que a gente tem vergonha de falar para as pessoas as coisas boas que acontecem conosco, não. Vamos para a vida, gente, vamos comemorar. Claro, não, certíssimo. A gente precisa muito da ajuda da outra pessoa. Não importa aonde quer que eu esteja, se eu estou elevadíssima intelectualmente ou não, muito baixa, ou se financeiramente, economicamente, socialmente, eu estou lá no alto ou aqui embaixo. Nós estamos vivendo os mesmos dramas emocionais. O que tem para a gente, e é o melhor investimento, é a gente se conhecer e entender o que está acontecendo e buscar informação, buscar ajuda. E hoje em dia está tão acessível, olha, muito acessível. E os preços da Juliana são muito acessíveis. Eu estou sendo a garota propaganda da Juliana, aonde quer que eu vá, eu falo com as pessoas, e porque vale muito a pena, e é algo tão necessário. Por que que a gente precisa sofrer tanto para procurar ajuda? Existe tanto tipo de ajuda hoje em dia, não é mesmo? Sim. Eu, por exemplo, eu passei muito tempo por terapia, né? Eu fiz terapia convencional durante muitos anos, claro que me ajudou. Eu sou muito grata a esses profissionais todos que me ajudaram, fiz regressão também. O que aconteceu comigo é que eu senti que eu não tinha mais tanto tempo para ficar esperando para resolver as coisas que estavam passando aqui dentro. Eu senti que se eu não resolvesse rápido, eu realmente não ia suportar. Eu venho de um processo de tratamento pós-câncer, né? Há 4 anos atrás eu tive câncer de tireoide, já passei por 2 outras intervenções cirúrgicas e eu realmente não entendia que a minha saúde física estava sendo afetada por causa da minha saúde mental. Eu demorei muito para entender isso, apesar de já estar fazendo algumas terapias, enfim. Eu comecei a entender que eu tinha que descobrir, né? E por ser esquizoide, eu falei, não, alguém tem que me dar essa resposta. Eu comecei a ir para a internet, eu comecei a ler livro, eu comecei desesperadamente a tentar encontrar essa resposta. E eu fui muito feliz quando eu encontrei esse curso, né? O Corpo Explica, né? Eu fiz por mim, para o meu resgate. Eu não tinha intenção de me tornar analista. Os primeiros meses de cursos foram absurdamente dolorosos para mim, porque eu tive que encarar realidades que eu nem sabia que existiam. Eu tive que encarar isso. E foi muito doloroso. E quem me conhecia perguntava, o que é que está havendo com você? E eu não podia falar, porque eram coisas muito íntimas. E eu falava, tá tudo bem, imagina, impressão sua. Mas só eu que sabia o que estava acontecendo aqui dentro. Enfim, eu passei pela análise, foi a minha libertação. Tive a sorte de passar pela análise de uma pessoa também que foi muito competente em me dar as respostas que eu precisava. Sou muito grata a ela. Recentemente, né, eu peguei meu certificado, muito feliz, me tornei analista. Eu já trabalho no mundo corporativo já há mais de 15 anos, né? Eu trabalho em um hospital, mas não na área assistencial, na área administrativa. E isso me trouxe também muita experiência, porque eu já trabalho com pessoas já há muitos anos. Mas quando eu fiz análise corporal, além de me libertar, hoje eu me sinto capaz de ajudar outras pessoas também a se libertarem, mesmo que não seja através da análise, com dicas práticas. Entende? Às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, falam assim, por que você não faz isso? Tira um dia para você fazer isso, vamos fazer alguma coisa assim, e as pessoas falam, nossa, Juliana, aquela dica que você me deu foi tão boa. Mal ela sabe que aquilo está dentro, é uma necessidade básica dela, do traço dela. E mal sabe ela que é uma coisa muito natural. As pessoas que são mais próximas, eu falo do trabalho por amor mesmo, né? Eu acho que a gente se sente responsável de falar isso para as pessoas. Então, assim, vem um pouco de tudo, e quando eu começo a falar algumas coisas, elas ficam cada vez mais curiosas. Eu sinto que as que não estão preparadas, elas entendem, mas elas fogem. E elas morrem de medo de eu continuar a fazer a leitura. E eu fique despreocupada. Eu não vou fazer essa leitura se você não quiser. Eu fiquei com medo, mas eu fiz. Mas eu fiquei com medo, eu tenho que ser honesta. Eu fiquei. Eu falei, lá vem bomba. Eu falei, eu acho que para minha irmã,
e falei para o meu esposo, eu disse, lá vem bomba, aguarda que... Eu fiquei com medo, mas eu disse, como eu também estou acostumada a quando a gente vai fazer atualizações na área terapêutica ou cursos, eu tive um curso que foram mais ou menos umas 300 terapeutas. Olha, Juliana, foi uma das coisas mais traumáticas. Era só mulher caindo de um lado, eram umas 300 terapeutas. Foi muito doloroso, foi um processo muito doloroso, igual o que você está falando aí. A gente passou muito mal. Quando se via uma já gritando, chorando, alguma coisa que... Dói, chega a doer fisicamente. E é engraçado você falar que tem dois traços aí da análise corporal, Cíntia, que quando eles recebem a devolutiva, eles têm uma dificuldade enorme de aceitar que é o psicopata e o rígido. E às vezes, antes de fazer a análise, né, o que a gente faz quando a gente já vê que a pessoa é muito rígida ou psicopata? A gente já escreve num papel assim, olha, fulano, a fulana não vão falar que aquilo não funciona daquela forma. Porque na hora que ele fala, a gente mostra, olha, eu sabia que você ia falar isso. E ela fala, eu não acredito, falava, mas eu sabia, porque faz parte do seu traço, você está negando, está na negação. O psicopata, ele quer te trucar, né? Porque o psicopata, ele tem necessidade de ter um controle. Quando ele, na análise, na devolutiva, vê que ele está perdendo o controle, que tem uma pessoa ali que está conhecendo mais dele do que ele fica absurdamente assustado. Ele fala, ué, aqui eu não estou tendo controle, como é que é? E aí ele nega, ele fala, não, eu não sou tão assim, não. Fala, é, assim. E o rígido, porque ele precisa realmente mostrar que ele é perfeito, que tudo com ele dá certo, né? Que não tem problema nenhum. Às vezes ele está aqui dentro, tá tudo desabando, mas ele tá lá, né? Tá seguro de si, e quando chega em casa ele desmancha, não tem problema, mas ninguém viu. E quando ele aceita e entende isso e vê que não tem problema, que tá tudo bem, se ele tiver um espaço ali seguro para ter essa vulnerabilidade, ele consegue deslanchar na vida de uma forma muito mais tranquila e bonita. Não dá para A cuidar vida de uma ferida que não sabe se tem, né? Se eu não sei que eu tenho uma ferida, como é que eu vou curar essa ferida? é muito bonito ver todos os traços quando eles estão migrando da dor e indo para o recurso. E é importante falar que a análise corporal, ela te dá consciência dos seus traços, de suas dores e seus recursos. Isso não significa que em uma semana você vai sair da dor e ir para o recurso. Isso te dá consciência de entender isso. Por exemplo, lá atrás, quando eu recebi a análise corporal, tem uma coisinha em mim que quando acontece, quando fazem comigo, eu ficava semanas sofrendo. Hoje eu já entendo por que esse tipo de situação, quando acontece, quando as pessoas faziam isso comigo, fazem, me deixava tanto na dor. Hoje eu tenho consciência e eu falo, peraí, tá tudo bem, não é o mundo acabando não, Juliana, vamos lá. A pessoa fez isso até sem consciência de te atingir, você que pegava tudo e achava que era para si. Alto lá, vamos ter o controle de entender o que você precisa pegar e o que você não precisa. E aí, o que vieram semanas, hoje passou a ser horas, hoje são minutos. Dói? Dói. Tem um comportamento que quando as pessoas têm comigo, me dói, porque vai lá direto no meu traço, naquela dor lá inicial que eu carrego. Mas hoje eu olho e falo, essa pessoa ela não tinha intenção de fazer isso comigo da forma como eu sentia, porque ela não sabe disso. Claro. E você começa a olhar até com o outro com um olhar mais amoroso, de entender que as pessoas não sabem isso e elas fazem isso inconscientemente. Então, cabe a nós ter o recurso de bloquear e de saber até onde aquilo vai me alcançar. E isso é fantástico, isso me libertou, e isso libertou até a minha casa, porque eu trazia isso para o meu lar, isso afetava a minha relação com o meu marido, com minha filha. E é fantástico isso durar agora só minutos, É verdade. porque me dá mais tempo de ser feliz. É, assim somos mesmo. Quanto mais rápido a gente se desarmar e se abrir para essas questões que não estão resolvidas, mais rápido a gente vai ficar livre disso e vai viver uma vida mais plena. Claro, certíssima, certíssima. Ai, que bom esse bate-papo, que bom falar sobre coisas tão boas.
que ajudam a gente a ter a vida que a gente merece, uma vida feliz e mais plena. Nós não precisamos estar aí apegados a sentimentos que nós já não precisamos mais, que já podemos viver sem eles, já não somos mais a criança ou o bebê, não é? E que a gente pode viver a nossa vida adulta tendo responsabilidade pelos nossos atos e não ficar tão afetados quando as coisas acontecem assim como você falou, tão bonito. Então, Ju, eu quero te agradecer muito por ter vindo e ter falado. A consciência é como uma luz, é como acender a luz, né? A partir do momento que você tem consciência de uma coisa, o medo desaparece. Então, eu quero te agradecer muito por ter vindo e as tuas considerações finais para quem está nos ouvindo. Eu quero deixar aqui como uma dica mesmo, é que essa busca pelo autoconhecimento, ela precisa ser uma constante. Você tem a ferramenta do Eneagrama, Cíntia, e eu consigo ver também que alguma das personas lá do Eneagrama, eles casam também lá com a análise corporal, sabe? São ferramentas distintas, mas eu participei do seu workshop e isso também foi muito positivo, porque você vai agregando. Então, não existe uma única verdade. Existe um mundo vasto de conhecimentos, de várias práticas que você reúne um pouquinho aqui, você reúne um pouquinho ali, e isso vai só agregando e melhorando e te dando mais tranquilidade para ser quem você é e principalmente para você ser quem você precisa ser. Nós não precisamos ser iguais a ninguém, nós precisamos buscar um modelo aí, precisamos ter pessoas positivas para seguir e se inspirar. Isso é muito importante. Mas nós somos quem nós precisamos ser e vamos fazer tudo do nosso jeitinho. E é muito possível fazer tudo isso e ter muito sucesso. Viu? Então, é nesse sentido, é que você continue buscando, você que está nos assistindo, continue buscando o autoconhecimento de diversas formas, leia, procure, porque esse é um conhecimento que nunca você vai perder e que vai te fazer buscar relacionamentos melhores, vai fazer você ter uma vida em família melhor, você vai buscar e se inspirar, você vai deixar de carregar pesos que te impedem de seguir em frente, de ser feliz. Quando eu falo de ser feliz, é de ter uma vida leve, para poder buscar aquilo que te faz ser alegre mesmo, ser feliz, entende? Não exatamente buscar riqueza, mas a riqueza ela vem quando você está preparado e você também está leve na vida para não carregar mais peso. Faz parte também e é importante. Mas busque o autoconhecimento, busque as ferramentas, seja análise corporal, seja eneagrama, seja hipnose, seja a terapia, né? A gente começa lá pelo básico, pela terapia, quem está nesse processo, que também é importante, mas busque, não tenha vergonha de descobrir quem você é. Não tenha vergonha, vai ser fantástico e eu posso te assegurar que é uma viagem maravilhosa de se descobrir. É verdade. Muito obrigada, Ju, e obrigado você pela companhia. E até breve, hein? Até breve, eu que agradeço. Beijo. Beijos.